Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração, nesta noite, na nossa vida. Estamos iniciando mais um momento com Deus e nós nos alegramos em podermos compartilhar da palavra do Senhor e podermos entender, o quanto Deus nos ama, podemos perceber o quanto Deus se importa com cada um de nós. Então, nesta hora, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, os irmãos e irmãs que já estão se conectando conosco. Então, esse é o nosso momento com Deus, um momento onde você pode ouvir a palavra do Senhor, onde você também tem a oportunidade de adorar o Senhor. Então, quero dar um abraço aí para a nossa prima Lígia, um beijo, Lígia, Deus abençoe, lá de São Paulo, irmã Juliana, Zilanda, lá de Rio Bonito, beijo, querida, Deus abençoe. Bem-vindo, abraço aí para a sua família, tá bom? Deus abençoe aí, Isaías, irmã Zilar, todo mundo aí, tá? Deus abençoe. Irmã Luci também conosco, a irmã Cristiane, nós louvamos a Deus então por cada um dos irmãos. E hoje nós vamos então falar com Deus, vamos orar, vamos já agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que nós vamos passar aqui conectados um com o outro, e acima de tudo, conectados com o nosso Deus. Então nós vamos adorar o nome do Senhor através da oração nesse momento. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo precioso, ó Deus, da tua presença. Esse tempo, ó Deus, onde através, ó Deus, da internet, nós podemos chegar, ó Deus, distante, ó Deus, em vários lugares do Brasil e até do mundo, porque o Senhor, Deus, proporcionou isso para nós. Nós agradecemos ao Senhor, especialmente, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que nesta noite, ó Deus, vão conectar-se conosco, que já estão conectados, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra, Deus, ela venha impactar o nosso coração de verdade e que possamos sentir a tua presença, que a paz, ó Deus, do Senhor, que excede a todo entendimento, venha inundar o nosso coração de alegria, ó Deus, de gozo no Espírito Santo. Pai querido, nós rogamos a tua bênção, especialmente, ó Deus, também para as pessoas, ó Pai, que nesta noite tem, ó Deus, sofrido com alguma enfermidade. Rogamos a tua bênção para cada um deles e que daqui a pouco, ó Deus, no nosso momento de intercessão, estaremos, ó Deus, colocar cada vida nas tuas mãos, Pai. Nesse momento, ó Deus, recebe a adoração, o louvor que nós ministramos a ti de coração. É a nossa súplica, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ouvir uma canção. Eu falei ontem, nós estamos hoje no mês da família. Então, é nosso desejo, como várias igrejas têm feito e nós também temos feito ao longo dos anos, é nós falarmos sobre família nesse mês. Muito especialmente, nós estamos trazendo algumas palavras sobre as famílias. Então, nós vamos começar hoje, falarmos sobre família e aí seguindo essa sequência durante todo o mês, tá bom, meus irmãos? Então vamos ouvir uma canção. Irmã Cristiane, Liliane ontem me disse que era da igreja de Parque Guarulhos, eu não lembrava da igreja, mas bem-vinda minha irmã, em nome de Jesus. Diogo, bem-vindo Diogo, um abraço aí para vocês. Meus amados, então vamos ouvir uma canção, como eu disse, vamos falar sobre família. E a canção que nós também separamos vai falar de família. Eu queria que você adorasse a Deus. Se você não conhece essa canção, prestasse atenção na letra dela, como ela é importante para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia.
agradeço pela minha família. Faça essa oração, Senhor. Agradeça a Deus pela sua família. Deus te deu. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina Eu convido você a dar minha um abraço família nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Nossa família, presente de Deus, como a canção, essa canção de Regis Danese. Depois, quem chegou depois e não ouviu toda, pode procurar lá no YouTube, Regis Danese, A Minha Família, é o título desta canção. Eu quero também fazer menção dos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, tá certo? A página da nossa igreja, no Facebook, a Regina, né? Regina, amiga nossa aí de longa data. Regina, um abraço para você, deu aqui uma boa noite para nós. Tem mais pessoas conectadas, mas que eu não consigo visualizar aqui, tá certo? Mas aqueles que tiverem visualizado, quiserem deixar um alô aqui para nós, tá bom, meus irmãos? Para a gente poder identificá-los, tá? Que Deus nos abençoe. Eu já tinha falado do Diogo, a Camila também está com a gente, a irmã Dora, Leandro, irmã Célia. Então tem vários irmãos conectados conosco nesta noite. Eu agradeço aos irmãos, peço a Deus que nos abençoe. Meus amados, a palavra de Deus que vamos trazer hoje, vamos falar um pouquinho sobre família. E nesse mês, então, como eu acabei de falar no início, como é o mês da família, vamos trabalhar temas relacionados à família ao longo desse mês, né? Não sei quanto tempo vai durar ainda o nosso distanciamento social, né? O fato de não podermos realizar os cultos, mas quem sabe, né? Sendo da vontade de Deus, a gente consiga continuar com essas lives, talvez um outro horário, algum dia, por conta dos cultos, mas podemos manter pelo menos alguns dias, ou quem sabe todos os dias, esse trabalho, que eu achei muito interessante, poder entrar dentro da sua casa em dias que normalmente a igreja ela não estava presente na sua casa. Então, olhe por isso, né, independente do término ou não, né, dessa questão da pandemia e do distanciamento social, mas que possamos manter aí o trabalho, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus amados,
O texto que vamos falar hoje é um texto muito conhecido, que é de Provérbios 17, 17. Esse texto de Provérbios 17, verso 17, é um texto conhecido, como eu disse, quando diz: em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós temos na nossa igreja presbiteriana a LPC, né, que é a Luz para o Caminho, e lá na LPC tem onde são produzidos aqueles devocionários cada dia. Então você pode entrar lá e você vai ter uma mensagem, como o nome já diz, né, para cada dia. Ou você pode adquirir também e quem sabe presentear alguém, adquire alguns, é bem baratinho, e presenteie alguém com mensagens devocionais diárias para um mês inteiro. E dentre essas mensagens, essa que nós vamos falar, nós realmente vimos lá hoje, achamos muito interessante a forma da abordagem, apesar de ser bem curta, ser apenas um devocional, mas tratou de um tema muito interessante dentro da família, que é a amizade no seio da família. Será que realmente nós, enquanto família, nós temos tido amizade dentro da nossa família? Isso é importante, é um tema muito interessante para nós pensarmos. Por quê, irmãos? Nós vivemos dias onde irmãos, eles não falam com outros irmãos. Vivemos dias onde há casais que estão brigados, ou casais que estão vivendo um casamento de aparência e que não se falam quase, às vezes, dentro das casas. Nós temos filhos que não falam com os pais, temos pais que não falam com os filhos, né? Então, há uma série de situações dentro das nossas famílias, e quando eu falo nossas famílias, estou falando em geral, né? Não apontando uma especificamente, mas mostrando que esses problemas são problemas que eles acontecem em toda a família, e não só nas piores ou nas melhores, mas estamos todos suscetíveis a problemas, né, dentro das famílias. Então nós precisamos sim, né, observar se a nossa família ela tem sido uma família onde dentro dela exista amizade. A amizade é aquela amizade que gera cumplicidade, aquela amizade gostosa, aquela amizade que você pode realmente ter orgulho de dizer: olha, o meu pai é meu amigo, a minha mãe é de fato minha melhor amiga, a minha filha é minha melhor amiga, ou meu irmão, a minha irmã, e vice-versa. Então, o que nós observamos, irmãos, é que é importante o tema da amizade na família, por conta da necessidade que nós temos tido de edificar as nossas famílias. É muito importante que as nossas famílias, a minha e a sua, elas sejam edificadas na rocha que é Cristo Jesus. Isto é, edificadas na palavra. E isso é muito importante. Quando lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ele vai nos falar que nós devemos inculcar a palavra na mente dos nossos filhos, falar da palavra de Deus, da história do povo de Deus, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, né, assentado à tua mesa. É a ideia de que nós vamos realmente ensinar a nossa família a viver sob a dependência de Deus, a ser realmente uma família que venha a servir a Deus em família. Então, hoje em dia, meus irmãos e irmãs, nós temos vários tipos, né, de grupos familiares dentro das nossas igrejas, vários tipos de composição familiar também na sociedade, e aí não estou falando dentro da igreja, mas hoje em dia, né, com tantas liberalidades, há vários tipos de composições familiares, e algumas dessas composições familiares, certamente elas não agradam a Deus, e não queremos entrar aqui no mérito de alguma delas especificamente, mas falando aos crentes aqui, vocês sabem de quem nós estamos falando. Então, é importante nós pensarmos que algumas composições familiares não agradam a Deus, elas contrariam a Bíblia Sagrada, e nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Então, meus irmãos e irmãs, ao pensarmos nas nossas famílias, nas famílias cristãs, nós precisamos pensar: será que a minha família, essa é uma pergunta para você fazer para você, e não para você fazer para a família do outro, mas é pensar: será que a minha família, dentro da minha família, nós temos tido amizade, cumplicidade? Será que os casais têm amizade? Muitas vezes casais que eles são casados, eles se gostam, se amam, não é? Mas nem sempre tem amizade.
É importante pensar nisso, sabe? Será que de fato temos tido essa amizade, essa questão que gera essa cumplicidade, sabe? Dentro das famílias precisamos pensar nessas coisas, irmãos, familiares, precisamos pensar na unidade da família. E a unidade vem sim com a amizade, isso é muito importante. Então a família, nós sabemos que a família, ela é o núcleo mais importante da sociedade, é chamada de célula máter da sociedade, né? Então nós sabemos disso, sabe? E o que nós observamos é que a família, ela precisa sim cultivar a amizade entre os seus membros. Nós precisamos cultivar a amizade entre os membros da família. Como é complicado, né, irmãos e irmãs, quando uma filha, um filho não confia para contar os segredos para os seus pais. Como é complicado quando um irmão vive em pé de guerra com outro. Aí a gente acaba dizendo assim, não, mas é normal irmão viver brigando. Não, não é normal. O normal é não ter as brigas. O normal seria viver em paz. O normal seria ter amizade. Mas pastor, mas isso é impossível. Bom, talvez seja um imaginário nosso, um ideal imaginário, porém não é impossível. Não é? É importante nós pensarmos nisso. Quantos irmãos e irmãs hoje em dia, né, eles são até inimigos. Quantos irmãos não se falam mais, não falam um com o outro mais há tanto tempo? Né? Eu mesmo conheço famílias assim, né, onde irmãos não se falam, se odeiam. Não é? Então é importante isso, nós pensarmos. Não é? Quando nós visitamos lá na Alemanha, e graças a Deus, uma vez só, não sei se um dia a gente vai fazer isso de novo, mas era interessante a história, né, de duas grandes empresas lá, né, a Adidas e a Puma. Né, elas são dois irmãos que são sócios lá, são os donos daquelas empresas, eles eram sócios de uma só. E de repente eles brigaram, e aí formou outra empresa, e agora eles são rivais, são concorrentes. Então muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos tido dentro da nossa própria casa concorrência. Você vai lembrar que já existem várias reportagens, por exemplo, falando quando a esposa trabalha fora, né, e hoje isso é mais do que normal e super essencial para a manutenção do lar. Então isso acontece muito quando muitas vezes a esposa ela ganha mais do que o marido no trabalho dela, e aí há uma concorrência dentro de casa, há uma divisão dentro de casa. Conheço famílias, por exemplo, que o que é seu, o que é meu. Né? Famílias onde as coisas são divididas dentro de casa. Meus irmãos e irmãs, o casamento era para ser um, era para ter tudo em comum. Esse negócio de que você paga essa conta que eu pago aquela, e cada um, você pega emprestado com o outro para pagar se você não tiver, isso dentro do casamento, esse não é o ideal de casamento bíblico, nunca foi. O ideal de casamento bíblico é viver compartilhando tudo, onde tudo é comum, onde tudo na família é comum. E sem amizade, irmãos, começam então certamente as divergências. Sem a amizade verdadeira no lar, começam então as concorrências. Então precisamos pensar nisso. Será que dentro dos nossos lares não tem havido concorrência ao invés de amizade? Será que dentro dos nossos lares não estamos também lidando assim? Em relação ao dinheiro, a gente não compartilha não. Em relação ao dinheiro, ele trabalha, eu trabalho, o que é meu, o que é seu é seu. Isso está errado, não é o ideal bíblico, não é o conceito bíblico para a família. Então é preciso pensar nessas coisas, talvez rever os nossos conceitos. Meus amados irmãos e irmãs, a amizade então não basta morar debaixo do mesmo teto. Não basta ter o mesmo sobrenome para ser uma família de verdade. Tem muitas famílias que têm o mesmo sobrenome, moram debaixo do mesmo teto, mas às vezes fazem questão de nem se verem, sabe? Fazem questão de nem olhar um para o outro, de não tomar as refeições juntos, de não viver as experiências juntos. Irmãos e irmãs, esse não é o ideal de família bíblica. Porque o ideal de família bíblica é o ideal onde, de fato, não só se mora debaixo do mesmo teto, não só se tem o mesmo sobrenome, mas se vive uma cumplicidade no casamento, na relação familiar, na relação irmãos e irmãs, na relação pais e filhos, filhos e pais. É importante, e você vai encontrar na Bíblia a palavra de Deus falando muito sobre essas relações, pais e filhos, filhos, pais, irmãos e irmãs, que ao longo desse mês nós vamos explorar algumas dessas relações
né, junto com os irmãos aqui através da palavra do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso que dentro dos lares haja essa cumplicidade através da amizade, porque a amizade verdadeira dentro do lar, ela vai gerar confiança. Uma filha vai ter confiança de contar para o seu pai, para a sua mãe, o que passa na vida dela lá fora, na escola, na faculdade, onde for. Um filho terá confiança de chegar para um pai e conversar coisas que talvez, em 40 anos atrás a gente nem ousava perguntar para os nossos pais. Então é importante nós pensarmos nesse tipo de amizade que nós precisamos ter, dentro dos nossos lares. Então os pais, eles precisam, esposa precisa ser amigo, companheiro de verdade, sabe? Foi isso que nós prometemos quando nos casamos, é assim que você promete diante de Deus. Então é importante que essa amizade ela possa ser também regada a todo momento, com confiança, regado com amor verdadeiro. Então é importante que a amizade no lar, a amizade do casal, a amizade dos pais para com os filhos, seja realmente algo que agrade a Deus. Não pode haver inimizade, ou não pode haver amizade onde há falsidade. Sabe? Onde há falsidade não dá para ter amizade. Então é importante nós observarmos isso. Os pais precisam sim cultivar a amizade com os filhos e ensinar os seus filhos a serem amigos uns dos outros. Ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Mas como ensinar se não der exemplo? Como ensinar se nós não formos exemplo para os nossos filhos? Então é importante, meus irmãos e irmãs, que dentro do modelo familiar bíblico, nós tenhamos de fato amizade, essa cumplicidade. Mas essa amizade ela não acontece de maneira espontânea, isto é, não acontece sozinha. A amizade não acontece sozinha. Ela precisa ser cultivada. Sabe? Toda amizade familiar dentro do lar precisa ser cultivada. E às vezes cultivada, irmãos e irmãs, com pequenos gestos, sabe, de confiança, pequenos gestos de sinceridade, pequenos gestos onde você pode avaliar sempre o outro. É assim que a gente faz o tempo todo mesmo. Nós o tempo todo estamos avaliando o outro, um ao outro, e dentro da família não é diferente. Mas você precisa lembrar que nós somos pessoas de personalidades diferentes, colocadas dentro da mesma casa, do mesmo teto, no mesmo relacionamento, para viver uma amizade, um amor que Deus colocou no coração. Então nós precisamos sim, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. Imagine se o irmão então for amigo. Se há amigos mais chegados que um irmão, imagina se o irmão for amigo. A coisa vai ser maior ainda, não é verdade? Então é preciso pensar nisso, sabe? A nossa família, ela precisa estar estruturada de uma maneira tal em que as pessoas, membros da mesma família, possam sim desenvolver esta amizade, esta cumplicidade, compartilhar as coisas uns com os outros. É fato, irmãos e irmãs, que as pessoas são diferentes. Então é claro que há pessoas que têm mais facilidade, de falar, de se abrir, de abrir o coração para outro dentro de uma amizade, principalmente dentro da família. Então é importante que nós possamos desenvolver isso dentro do lar, sabe? Agora, é claro que há coisas que você vai compartilhar na sua família, tá certo? Lembre-se, eu brinco muito isso aqui na igreja, todo melhor amigo tem um melhor amigo, e que às vezes pode não ser você, não é? Então, essa questão é muito importante. Nós precisamos compartilhar sim, principalmente dentro dos lares, sabe? Nos momentos de aflições, nos momentos em que todos abandonarem, é na família que você vai encontrar o suporte, é na família que você tem o seu alicerce, é a família que, via de regra, é o seu porto seguro. Então, meu irmão, minha irmã, tenha sim, adote na sua família, se você não tem ainda, adote essa questão da amizade dentro do seu lar, sabe? Existem vários tipos de amigos por aí afora. Há amigos, de bar, amigos que as pessoas acham que são amigos e que se unem apenas, no seu encontro ali para tirar algum proveito. Pode observar, quando você está com dinheiro, as pessoas do mundo, principalmente,
quem bebe, quem vive em rodada de bar, quando tem dinheiro tem um monte de gente, né? Que se diz amigo. Eu me lembro disso que lá em Xerém, até ele não mora mais lá, mas quando o Zeca Pagodinho mudou para Xerém, a gente via ele na rua, né? E era notório isso, ele tinha muitas amizades, mas muitas amizades eram apenas querendo tomar um goró, porque ele bancava a roda, né, de cerveja, de cachaça e tudo mais para os seus colegas e tal. Então tinha muitos amigos. Mas à medida que a pessoa tira isso, muitos vão se esquivando, sabe? Há aqueles amigos também que são utilitaristas, sabe? Que só correrão ao seu encontro para tirar algum proveito, sabe? Para tirar algum proveito também. Aqueles que vão para bares, às vezes não só eles vão tirar proveito, mas vai tirar você do convívio do lar, vai tirar você da sua família, né? Aqueles amigos de bar, para aquelas pessoas que não são cristãs, ainda tira a pessoa da família, ainda arruina às vezes a vida dele. Então é importante nós pensarmos nisso. Mas existe também aquele amigo verdadeiro, como diz o texto, que ama em todo tempo. Então em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Há também esse amigo, sabe? Esse amigo chega quando os outros já foram embora. Muitas vezes fica só ele. E é assim com a família. É assim com a família. Sabe? Eu me lembro que no velório, né, do meu avô, nós estávamos numa igreja enorme, a igreja presbiteriana de Mantiqueira, uma igreja muito templo, né, muito grande, e com muitas pessoas, na época, né, não sei como é que está agora, mas na época a igreja é muito grande, ela é num segundo andar, num pavimento superior, e embaixo são as salas e o salão de festa, e estávamos lá no velório do meu avô. Eu me lembro disso porque o velório é uma coisa interessante, né? Geralmente começa com muita gente, aquele velório que durava a noite toda, né? Começava com muita gente. E aí quando dava, por exemplo, 9 horas, alguns chegavam, temos que sair que amanhã eu vou trabalhar. Daqui a pouco chegava 10 horas, eu tenho que não sei o quê. E meia-noite, eu tenho... Quando chegava 1 hora da manhã, só tinha 4, 5 pessoas da família e um amigo. Me lembro disso como se fosse hoje, tinha uma pessoa de fora da família e mais 5 pessoas da família. Ninguém mais. Amigo é isso, todas as horas. E a família é o seu porto seguro, sabe? Então precisamos sim cultivar a amizade dentro da nossa família. E é isso que nós estamos falando aqui nesta noite, sabe? O amigo, principalmente da família, ele confronta você, sabe? Confronta você com seus erros. Isso também é amizade. Confronta você em secreto, segredo, dentro da sua família. Mas fora, ele te defende, sabe? Isso é amizade. E a amizade precisa começar desta forma, dentro dos nossos lares, sabe? Isso é interessante a gente pensar em irmãos, né? Irmãos, às vezes, podem não se dar muito bem, às vezes, no sentido de, a toda hora tem aquelas picuinhas, né? Que nós chamamos de normal dentro da família, tá? E aí, mas vai mexer com o irmão, na rua, por exemplo, né? Que se os outros não vão tomar partido ali e vão defender com unhas e dentes. Família é isso. Família te defende, sabe? Mas para que dentro da família sejamos defendidos o tempo todo, nós precisamos ter cumplicidade, amizade. Precisamos conhecer tudo de todos da família. Isso é importante, sabe? Isso é amizade. Então observe, meus irmãos e irmãs, feliz o lar onde os membros da família, eles são amigos. Feliz o lar onde os membros da família, eles são amigos, sabe? Que velam uns pelos outros, que cuidam de verdade uns dos outros. Isso é família. Isso é o ideal de família, sabe? Bíblico, onde se cuida um dos outros, onde se compartilha tudo um com o outro, onde todos sabem tudo de todos. Isso é família. Isso é família. Então nós precisamos pensar como está a nossa família. Como está a sua família, meu irmão, minha irmã. Sem amizade, lembre-se, a família se torna um palco de indiferença. Sem amizade, a família se torna um palco de indiferença, de malquerência, sabe? Eu quero, não estou nem ligando porque ele faz, não, problema dele, problema dela. Não, dentro da família cristã não pode ser assim. Pelo contrário, precisamos ser uma família onde de verdade a amizade seja cultivada. Porque quando, irmãos e irmãs, a amizade não é apenas um verbete, não é apenas, legal ter amizade, bonito isso, né?
Mas quando ela é realmente uma realidade, então a família é bem-aventurada. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Sabe? Como está a sua família? A sua família tem sido uma família que tem amizade? Você com seu esposo, com a sua esposa, tem tido tudo em comum? Inclusive nas finanças, inclusive, né, no compartilhar todas as coisas? Ou somos família que um esconde algo do outro? Que temos segredos um para o outro? Porque o verdadeiro amigo a gente não tem segredo. A gente abre o coração. Então, meu irmão, minha irmã, não podemos ter segredos dentro dos nossos lares, sabe? Uma casa, se ela se levantar contra ela mesma, diz a Bíblia, ela não subsiste, ela cai, ela vai ruir. Então não podemos, de maneira nenhuma, permitir que dentro dos nossos lares alguém se levante contra o próprio lar. Não, pelo contrário, temos que ter amizade, para que esta família esteja blindada de verdade com a amizade que agrada ao Senhor. E então o Espírito Santo de Deus tratar as feridas primeiramente de maneira interna, para que as pessoas possam olhar para a sua família e falar assim, poxa, eu queria ter uma família como a família do fulano de tal. Ao invés de falar assim, ah, o quê? Igual aquela família ali, nem Deus vai deixar. Né? Então eu espero, meu irmão, minha irmã, que a sua família, eu espero que a nossa família seja uma família abençoada por Deus. Tenhamos amizade, cumplicidade, tenhamos tudo em comum, sabe? Vivamos sim um para o outro e todos pela família. É assim que a família cristã, ela precisa viver no nosso dia a dia. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero colocar mais uma canção para a gente poder adorar o Senhor, meus amados. É uma canção que também vai falar de família, tá certo? Já que é o mês da família, tá bom? Deixa eu só... Que aqui eu sou o DJ, eu sou tudo, né? Então eu tenho que achar aqui a música, tá bom? Só um minutinho, por favor. Estamos falando de amizade, então eu quero que você ouça essa canção do Grupo Prisma, tá? Grupo Prisma Brasil. Canção antiga, né? Eu era criança nessa canção, eu era adolescente. Não faz muito tempo, né? Eu era adolescente quando essa canção ela estava no ar. Né? Vamos no início, né? Senão não tem graça. Vamos falar da amizade, então, na família e com Jesus. Se sua vida for difícil demais e os problemas não deixam em paz, você precisa saber que alguém pode mudar seu viver. Pode mudar seu viver, se perdido está o seu coração e não vê nenhuma solução. Conheço alguém ideal, Sua vida pode transformar. Jesus, amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão, Estende sempre a sua mão. só Cristo é quem lhe dará. Alívio quando em aflição. Jesus, meu Senhor, Que lhe dará salvação. Quando o mundo parece acabar e não tem forças para lutar, você precisa saber que alguém pode mudar seu viver. pode mudar seu viver se algum plano se desmoronou e algum sonho não se realizou. Conheço alguém ideal que sua vida pode transformar. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão, estende sempre a sua mão. Só Cristo é Ele dará alívio Quando em aflição, Jesus, meu Senhor, que lhe
Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos orar, né, mais uma vez e pedir ao Senhor que esteja abençoando aí cada um dos irmãos e irmãs, tá bom? Nós vamos falar com Deus e nesta noite, né, poder orar pela sua família. Quero colocar nas mãos do Senhor a sua família, pedindo que o Senhor esteja, se você não tem ainda, dando à sua família esta amizade, né, esta cumplicidade que só Deus pode colocar nos corações. Deus dá, mas nós precisamos cultivar. Lembre-se disso. Né? É como uma planta que se você deixar lá no cantinho sozinha, ela vai morrer. Tem que cultivar. Tá certo? Tem que aguar, tem que regar, né? Tem que podar de vez em quando. Então é preciso cuidar das nossas amizades dentro da nossa família. Cuidando assim da sua família. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo, ó Deus, precioso, que passamos, ó Deus, estudando um pouquinho a Tua Palavra. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão conectados conosco, por aqueles, ó Deus, que não puderam, mas que vão assistir depois. Pai, que o Senhor abençoe cada família que nesta noite está representada, ó Deus, nessa transmissão conosco. Pai querido, que cada família, Pai, ela possa realmente aprender, ó Deus, esse ideal do Senhor de amizade, de cumplicidade, de amor no lar, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, se há, Senhor, alguma família onde não haja amizade, onde haja inclusive ódio, onde haja, ó Deus, desavenças, se há famílias, ó Deus, desses irmãos que estão conosco hoje, que porventura, Deus, tenha problemas de relacionamento, seja eles, ó Deus, conjugais, sejam eles, ó Deus, entre os irmãos ou entre pais e filhos, Pai, que o Senhor atue com a Tua graça, com o Teu poder, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga perdão, traga paz, traga restauração nesses lares e que, ó Deus, as famílias sejam restauradas para o louvor da Tua glória. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que o ideal do Senhor são famílias, ó Deus, sadias, famílias sãs, famílias, ó Deus, que vivam de verdade o Evangelho do Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe a sermos, ó Deus, essas famílias ideais para o Senhor, para que possamos, ó Deus, ser exemplos para outras famílias que se relacionam conosco. Ó Pai, nesta noite nos dá uma noite de paz, dá a cada um, ó Deus, um sono abençoado pelo Senhor, e que amanhã, Pai, se te aprouver o amanhã para nós, que possamos, ó Deus, também acordar com disposição para podermos fazer a tua vontade, para ler a Tua Palavra, aproveitarmos esse tempo, ó Deus, de distanciamento social, para podermos nos aproximar do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, então que Deus nos abençoe. Quero lembrar-lhes, né, que amanhã, às 9 da manhã, tá? Ah, pastor, é domingo, é verdade, né? A gente às vezes se esquece, né? Essa semana eu me esqueci quando era quarta-feira, fui lembrar na quinta. Né? E aí, hoje estava pensando também que não era sábado, é um negócio meio estranho, né? Mas amanhã, né, nós estaremos juntos aqui às 9 da manhã, tá bom? E depois às 20 horas, tá bom? Com culto. Então eu espero você, né, que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Tenhamos todos, então, em nome de Jesus, uma ótima noite para a glória do Senhor. Grande abraço a todos.